Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Glória ao nome de Jesus. Onde nós temos aqui registrado o momento em que são designados homens escolhidos entre os irmãos, entre a igreja, né, que estava em Jerusalém, igreja da qual quem tinha o primado era Tiago, diferentemente do que historicamente, de maneira errônea, prega a Igreja Católica, dizendo que tinha sido Pedro. E a gente sabe que não. Lá em Atos, capítulo de número 15, a gente percebe que quem tinha o primado da igreja em Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus, inclusive. E a igreja que estava ali em crescente número, diz o versículo 1 do capítulo 6, crescia o número dos discípulos. Começou a haver uma certa murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Esse desprezo se dava por conta exatamente de um princípio judaizante que ainda reinava no coração de muitos prosélitos, né? De muitos judeus convertidos, que precisavam ainda se desprender de toda aquela culturação judaizante da qual estavam sendo oriundos. A gente percebe nessa escritura que, inclusive, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E você sabe que os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi, né? Só para ter uma ideia, uma dimensão disso que nós estamos dizendo. Havia necessidade de reeducação teológica. Quando eu me refiro à educação teológica ou reeducação teológica, eu me refiro exatamente à revisão de princípios divinos, né? Até porque teologizar é pensar sobre Deus. E o termo teologia não aparece no cenário histórico da Escritura. Não? O termo teologia não aparece no cenário histórico da Escritura. Então, o que se tinha era ou consciência divina ou não. Consciência dos princípios divinos ou não. Essa consciência, ela precisava estar sendo revisada, os princípios, os conceitos. Por isso que Jesus foi bem categórico em dizer, em Mateus, está registrado, capítulo 28 de Mateus, que os discípulos deveriam ir e ensinar as nações, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele, Jesus, ele diz: eu vos tenho mandado, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu, ele, Jesus, vos tenho mandado. Então, havia necessidade de se rever muita coisa. Jesus foi bem categórico em dizer também: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre.
Então, quando eu me refiro à reeducação teológica, me refiro aos princípios, aos valores, às verdades de Deus, às verdades, aos princípios e valores do divino, que, uma vez as pessoas migrando para esta fé, para a fé em Jesus, devem sofrer esse processo. Por isso que existe, inclusive, a necessidade desse discipulado apostólico, não desse discipulado denominacional que a gente escuta hoje em dia, que ensina as pessoas a serem crentes na denominação que elas fazem parte e não serem crentes em Jesus. E eu estou batendo nessa tecla porque a gente tem aqui, no versículo 1, o crescimento de discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Jesus, que era a missão dos apóstolos fazerem. Jesus foi claro, acabei de ler, em Mateus 28, versículo 19 e 20, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho mandado, o que eu vos tenho ensinado. Louvado seja o nome de Jesus. E essa carga de princípios enraizados na mente das pessoas, até elas se desprenderem dessa aculturação religiosa, isso gera problemas, isso gera conflitos. Se bem que o conflito aqui era por conta do desprezo que os gregos se apercebiam com relação aos hebreus, pelo fato de suas viúvas serem desprezadas no ministério cotidiano. Mas a gente percebe que nessa fala o Espírito Santo está nos orientando a deixar bem claro isso, que as pessoas que se convertem precisam rever conceitos e valores e princípios. Rever adequando-os à Escritura Sagrada. Deixa eu dar um exemplo. No mundo, a gente escuta que ser pobre de espírito é ser negativista, é ser pessimista, é ser suicida, é ser para baixo. Mas, biblicamente falando, ser pobre de espírito não pode ser uma pessoa assim. Até porque Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus registra isso. Dos tais é o reino de Deus. Os pobres de espírito. Porque ser pobre de espírito, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ser pobre de espírito não pode ser uma pessoa suicida, não pode ser uma pessoa negativista, pessimista, não. À luz da Bíblia, e a Bíblia deve ser, como de fato é, o instrumento aferidor da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí os nossos conceitos, valores e princípios têm que ser revisados à luz da Bíblia, adequados ao que a Bíblia diz. Então, ser pobre de espírito, por exemplo, é ser humilde. E, explicando mais uma vez, que ser humilde não tem nada a ver com ser pobre. Tem muitos pobres, medida importante, nariz empinado, prepotentes, soberbos, orgulhosos. Então, não tem nada a ver com ser desfavorecido socialmente.
Ser pobre tem a ver com ser humilde, reconhecer a falibilidade pessoal, né? Principalmente diante de Deus. E no trato sociável, lidar sempre com o outro, reconhecendo no outro superioridade, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, que devemos considerar o outro superior a nós, né? Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3, a última parte do versículo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é ser humilde. Amém? Deixa eu ver um outro princípio que a gente pode exemplar aqui nessa questão de rever conceitos, rever valores. Por enquanto a gente fica com esse, Mateus 5, verso 13, é a questão de ser pobre de espírito, né? A princípio a gente fica com esse. Mas vamos adiantar aqui, por causa da exiguidade do nosso tempo. Mas ficou bem claro que precisa fazer isso, né? Precisamos fazer isso. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando a pessoa se converte, a pessoa vem com muita aculturação religiosa, não é? Com muita coisa de crendice popular. Quando a pessoa se converte, a pessoa, inclusive, a gente já tem pontuado aqui nessas ministrações de Atos, que a igreja evangélica, inclusive, precisa sofrer uma reforma novamente. Uma reforma exatamente para revisar determinados conceitos, como aí vamos sair de Mateus 5:3 para a questão de 1 Coríntios 11, quando é interpretado erroneamente que comer e beber em pecado, ou comer e beber, né, indignamente, é comer em pecado, é beber em pecado. O texto não diz isso. O texto de Coríntios, capítulo 11, diz que comer e beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Comer e beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Precisamente o versículo 29 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, por exemplo, rever isso, né, dentro da própria igreja evangélica, precisa isso ser revisado. A outra coisa é o impedimento que é colocado para as pessoas não cearem como o pecado. Mas o texto do versículo, o trecho do versículo 28 de 1 Coríntios 11, diz que ao examinarmos-nos, comamos e bebamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é examine-se e deixe de comer. Examine-se e pense 2 vezes. Não, examine-se e coma. Porque já ministramos em outras ocasiões que a ceia, ela é tanto preventiva como remediadora. Ela gera essa santificação, tanto preventiva como remediadora. Então são esses conceitos e valores e princípios que têm que estar sendo revisados para quem está entrando na fé cristã e para quem já está dentro há algum tempo, porém crendo erroneamente. Voltando ao contexto de Atos 6, o conflito era por conta exatamente do desprezo no ministério cotidiano que as viúvas gregas sofriam, a viúva dos gregos sofriam. E aí os 12
convocaram a multidão dos discípulos. Os discípulos aqui configuram a igreja. Como já dissemos, a igreja fala de coletividade. Eu não disse hoje nessa ministração, já disse nas ministrações, inclusive, definindo igreja nesses 5 capítulos já ministrados de Atos. A igreja fala de coletividade. Então, eles juntaram exatamente a multidão dos discípulos, a multidão porque já era um número grande, né? Na primeira conversão, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Na outra pregação de Pedro, o número chegou a mais 5.000 pessoas. Então já tinha um colegiado de discípulo grande e crescente, né? A expressão do versículo 1 diz crescendo o número dos discípulos. Então já havia um contingente considerável de seguidores de Cristo que estavam perseverando na doutrina apostólica em Jerusalém. E isso configura a igreja. A igreja. E aí, eles chegaram a dizer que não poderiam deixar o ministério da palavra para cuidar desse aspecto social dos irmãos, pela expressão aqui, servir à mesa, que está no plural, sirvamos as mesas. Porque era um aspecto sociável do convívio cristão. Assistir os necessitados. A igreja deve ser caracterizada por assistir os seus necessitados. Inclusive, a gente falou muito disso nos capítulos 2 e 4 dessas ministrações do livro de Atos. A igreja deve ser prestativa, não é? Deve haver uma vivência em comum. Então, sugeriram que fosse escolhido entre os irmãos 7 varões que que deveriam ter as seguintes características: boa reputação, uma boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, tem que ser pessoas maduras, né? Pessoas inteligentes, pessoas prudentes, pessoas sóbrias, pessoas que tivessem exatamente o elemento de sabedoria, cujas coisas que acabei de dizer corroboram para que esta sabedoria seja evidente. E eles deveriam ser os responsáveis sobre este negócio. Que negócio? O negócio de cuidar das viúvas, o negócio de servir à mesa ou servirem às mesas, o negócio de lidar com o ministério cotidiano. Essa expressão ministério cotidiano, a gente encontra ela inclusive no livro de Tiago, né? Quando Tiago diz que se a gente visita um irmão, Tiago capítulo de número 2, Tiago capítulo 2, versículo de número 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago fala disso, quando ele vem explicar que a fé sem as obras para nada aproveita. Então veja que o pastor Tiago trata deste assunto novamente na sua carta, né? A sua carta, que inclusive é direcionada para todas as igrejas do mundo de então. Inclusive serve para nós. Porque a proposta do Senhor é essa, que a igreja seja assim. Não só a igreja lá dos tempos passados, mas a igreja do presente. Seja a igreja em que, 1 Coríntios 12, 25, os membros tenham igual cuidado um dos outros. Louvado seja Deus. E aí, esses homens deveriam estar responsáveis por este ministério cotidiano, que é exatamente o mantimento cotidiano, assistir os irmãos em suas necessidades diárias. Obviamente que não é responsabilidade da igreja bancar o luxo de ninguém, mas se juntar em coletividade para, pelo menos, minimizar o sofrimento do outro. Agora, você já me ouviu dizer, inclusive nessas ministrações de Atos, que existe um espírito que tem infiltrado a igreja, o conjunto de irmãos, que é o espírito do sanguessuga, o espírito da mendicância, né? O espírito do aproveitamento. Do mesmo jeito que tem já furado o cerco, né? O mercenarismo. Do mesmo jeito que o mercenarismo tem furado o cerco, o espírito da mendicância, né? Do aproveitamento tem se infiltrado em nosso meio, que aí a igreja tem que ter discernimento para expulsar esse espírito, né? E não viciar pessoas que são acomodadas, para não dizer bombasticamente preguiçosas. Mas na frente Paulo diz que quem não trabalhar, não coma. E ele é muito forte isso. Tem até uma fala muito forte também do apóstolo, em que, por exemplo, se a viúva ela não fosse dizimista, ela ficava para segundo plano na assistência. Veja que isso era tratado com um certo rigor, tá, na igreja, nos tempos passados, exatamente para barrar esse espírito de aproveitamento que algumas pessoas têm, que querem fazer da igreja de besta, né? Querem ser gigolôs espirituais. É uma expressão forte, mas é essa mesmo, que infelizmente temos que aplicar para algumas pessoas, que acham que o conjunto de irmãos tem que bancar seu luxo, lhe sustentar de tudo, de comida, de veste, de calçado. E aí quando a igreja, o conjunto de irmãos que faz alguma coisa, mas não atende a sua expectativa em um todo gritante, aí diz que a igreja não tem amor. Não diz que o grupo que faz parte tem amor. Aí já é outro caso, que deve ser
averiguado, que deve ser analisado com um certo critério. Né? Porque tem gente que, infelizmente, é assim. Quer viver às custas da generosidade dos irmãos. Aí isso aí tem que ser barrado. Tem que ser barrado. Como está errado aquilo que tratamos na programação de hoje, tirando dúvidas, pastores que vivem extorquindo as ovelhas, oprimindo as ovelhas, obrigando as ovelhas, estabelecendo quantidade de ofertas com o dever, a obrigação de darem. Do contrário, serão amaldiçoadas, do contrário, não tomam parte nas atividades denominacionais, do contrário, não são sequer visitadas. Então, isso tem que ser isso tem que ser, amados, uma palavra que eu quero usar aqui, isso tem que ser repugnado. Né? Essas ações têm que ser repugnadas. Tem que haver uma grita com relação a isso. Tem que haver um protesto com relação a isso. Né? Em oração e jejum. E se for o caso, né? É você procurar um lugar melhor para congregar, se for o caso. Pois bem, outra expressão que eu achei bacana achar aqui nesse capítulo 6 de Atos foi a expressão negócio. Eu me lembro de uma vez ter dito aos irmãos onde congrego, como já disse aqui no Acordo da Bênção, que a obra de Deus deve ser encarada como um negócio, não um negócio empresarial, não um negócio capitalista, né? Mas como um negócio, algo que assim seja de importância para nós. Essa expressão eu me lembro de ter lido em outra escritura, Efésios capítulo 6, versículo 21, quando Paulo disse: ora, para que vós também possuais, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão, amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. O negócio que Paulo falava não era só o fabrico de tendas que ele fazia, mas o negócio que ele também se refere era a pregação do Evangelho. Como ele diz no versículo 21, que era embaixador em cadeias. Embaixador do Evangelho. Ele fala do versículo 19 de fazer notório o ministério, fazer notório o mistério do Evangelho. Então, evangelizar para Paulo era um negócio da vida dele. Porque quando a gente tem um negócio, um empreendimento, por exemplo, negócio, mas não é desse negócio que se trata o Evangelho, viu, irmãos? O Evangelho não é meio de vida. O Evangelho deve ser tratado como negócio, mas não para estar fazendo mercado da fé. Mas o negócio como um empreendimento, que você acorda, vai dormir pensando nele, de repente até sonha, né? Acorda pensando nele e passa o seu dia aplicado a ele. Entre comprar, vender, negociar. Quem tem um empreendimento sabe o que eu estou falando. Você tem um negócio, você tem uma lojinha, você tem um fiteiro, você tem um carrinho de cachorro-quente, de munguzá, de espetinho. Você vende picolé em casa. Você vende coxinha. Aí você dorme pensando nisso. Você, de repente, até sonha. Como eu
já vendi coxinha na praia. Na época, Midian era minha noiva, ela fazia as coxinhas, né? Eu vendia só no final de semana, se eu não me engano. Mas eu já passava a semana todinha pensando como era que ia ser. Aí você vai dormir pensando, sonha, acorda pensando e passa o dia pensando quando você está de dentro do negócio, porque quem tiver um negócio precisa estar de dentro, porque senão não vai para frente, né? Se não dá errado, tem que estar de dentro. Glória a Deus. Você está envolvido ali. Aí você envolve tempo, envolve envolve recursos, envolve suas habilidades. Você tem que botar a mão na massa. De alguma maneira ou de outra, você tem que botar a mão na massa. Então nós devemos encarar a obra de Deus assim, como um negócio, que deve estar impregnado em nós, ocupando a nossa mente, dia e noite, noite e dia. A gente tem que aplicar, a gente tem que investir tempo, a gente tem que investir recursos que vêm às nossas mãos, a gente tem que usar das habilidades que tivermos para o negócio andar bem. Louvado seja Deus. E o Senhor quer que nós estejamos envolvidos assim na sua obra, como um negócio nosso. Louvado seja Deus. E era assim que os irmãos deveriam estar envolvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque era algo de muita importância, o bem-estar dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles disseram, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E aí foi bacana, foi resolvido entre todos. O parecer contentou a toda a multidão. E aí foram elegidos personagens que estão aqui no versículo 5. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe. Inclusive desses aqui, eu me lembro basicamente de Estevão e Filipe, que tiveram uma certa proeminência. Estevão logo se destaca nesse próprio capítulo, quando, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso despertou perseguição, despertou a fúria, né? De personagens que compunham a sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e que disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Filipe falava. Porque o Espírito Santo deu a Estevão poder. Aleluia. Filipe era tão envolvido. Uma das coisas que eu aprendi muito nessa vida cristã, que pela misericórdia de Deus, quando estou falando isso aqui agora, eu estou no meu 32º ano de fé. Uma das coisas que eu aprendi, até já compartilhei isso quando falamos sobre batismo no Espírito Santo nos capítulos anteriores, que o envolvimento na obra de Deus faz com que flua. O envolvimento que eu falei há pouco, de estar envolvido, sabe, de tarde, de noite, de madrugada, de investir tempo, recursos, habilidades, essa dedicação, essa doação, essa entrega, faz fluir em nós. Porque Estevão vivia tão ocupado, irmãos. Os diáconos aqui agora viviam tão ocupados. Sabem estar cuidando de um e estar cuidando de outro. Que às vezes o cara não tem nem tempo para ele mesmo. Tem tempo para ele mesmo. Mas está envolvido em algo espiritual. Está envolvido nas coisas de Deus. É claro que o crente não pode entregar-se a um ativismo, não é?
de ocupações, não é? Não pode ficar assim, ensoberbado de tarefas. Precisa recuperar as baterias, né? A gente que ministra precisa se deixar ser ministrado, parar para ouvir a palavra, através de um servo de Deus também, de outro servo de Deus, ler, orar, precisamos disso, né? Precisamos disso, mas quando a gente está envolvido, sabe, é algo glorioso e flui. Eu tenho aprendido que flui o poder, flui o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. A gente vê isso inclusive na vida também de Filipe, que vai aparecer de novo lá no capítulo 8, mas agora vamos falar aqui de Estevão, que flui através da vida de Estevão, que não se contentou só em servir à mesa, porque nós não estamos limitados. Não significa que quem está envolvido no trabalho social dos irmãos seja omisso à pregação do Evangelho, seja omisso a testemunhar de Jesus. Não. Esteja impedido de fazer essa atividade. Não. Faz parte, né? Faz parte. Louvado seja o nome do Senhor. E a coisa vai fluindo. As coisas vão fluindo, vão acontecendo. E quando Estevão, ele, entre o povo, começa a fluir através da vida dele o poder de Deus, de maneira que grandes sinais e prodígios são feitos através da sua vida, louvado seja Deus. Os oponentes se levantam, mas não conseguem contestar os seus argumentos, porque, além de ser cheio do Espírito e de boa fama, ele era cheio de sabedoria. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo flui através da pessoa quando ela está envolvida. Se você quer direção para a sua vida, meu irmão, minha irmã, está aqui uma orientação bíblica, uma orientação que o pastor lhe dá. Envolva-se na obra de Deus. Envolva-se na obra de Deus. Dedique tempo, recursos, suas habilidades. Aí você vai se encher cada vez mais do Espírito Santo. O Espírito Santo vai se apoderar de você, aleluia. A sua fé vai ser uma fé crescente. E aí vai fluir. Vai fluir. Você vai se deparar com gente enferma que você vai orar e vai ser curada. Você vai se deparar com gente endemoniada que você vai dizer ao demônio para sair e o demônio vai sair. Louvado seja Deus. E as coisas vão fluírem. Vão fluírem na sua vida. Os dons do Espírito Santo vão fluir. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a variedade das línguas, a interpretação, a profecia, o discernimento dos espíritos, o dom da fé, os dons de curar, dom de operação de milagres e maravilhas. Essas coisas vão fluir. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se prepare também que vem perseguição. Mas quando vem a perseguição, o crente está cheio do Espírito. O crente está preparado. Ele está dentro de uma redoma. Está protegido. Tem a presença de Deus dentro dele. Não é? Tem um anjo do Senhor acampando ao seu lado, ao seu redor. Aí diz a poetisa, bem guardado desse jeito, desistir por quê? Aleluia. Glória a Deus. E interessante, eu achei muito lindo isso aqui, quando diz a Escritura no versículo 15,
né? Que enquanto eles estão se levantando contra Estevão, com falsas testemunhas, inclusive, todos os que estavam assentados no conselho, fixando em Estevão os seus olhos, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não sei nem qual era a aparência de Estevão. Se ele se parecia comigo. Mas quando olham para ele, verem o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja como Deus se manifesta grande, como Deus se manifesta tremendo na vida da pessoa que se lança à sua obra. Oh, irmão, estamos perdendo muito tempo com picuinhas, estamos perdendo tempo com coisas das nossas vidas. A gente perde tempo em se preocupar com a nossa finança, a gente perde tempo em se preocupar com a nossa saúde. É importante se preocupar com a saúde, sim, mas eu vejo muitos crentes, graças a Deus, hoje cuidando do seu físico, cuidando da sua saúde. Claro que tem que cuidar mesmo, templo do Espírito Santo, mas assim, esquecem de se ocupar espiritualmente, esquecem de se ocupar na obra de Deus. Sabe? Vai morrer do mesmo jeito. Vai ficar doente do mesmo jeito. Não estou dizendo que quem se ocupa na obra de Deus não fique doente, não vá morrer. Não estou dizendo isso, não. Nem estou condenando quem faz suas caminhadas, pratica seu esporte, cuida do seu físico. Não estou condenando isso, não. Até porque eu preciso fazer isso, eu estou bem entrevado. Isso dá ajuda a desentrevar. Mas procura associar, administrar o tempo para lançar-se às coisas de Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. Fora isso, a gente fica perdendo tempo com picuinhas. Há muita coisa para fazermos. E ganharemos muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Se passarmos a encarar a obra de Deus como um negócio. E estarmos envolvidos de noite e dia. Aplicarmos tempo, recursos e talentos. Amém? Essa palavra que você ouviu ao seu ouvido é a voz do pastor Amaro Correia. Mas se esta palavra, e eu não duvido, impactou o seu espírito, aí pode ter certeza, foi a voz de Deus, foi a voz do divino.